sentido de viver encontro aqui. Quando aos teus pés derramo o coração, cada gota do meu ser te dou, o perfume de minha alma inteiramente ao teu dispor. Sei quem sou e sei quem tu és, por isso estou aqui prostrada aos teus pés, pra viver a tua essência, pra sentir tua paz em mim. Esvazio este frasco pra enchê-lo mais de ti. Mesmo em prantos, eu consigo escutar a voz de um outro homem a me reprovar. Se soubesses quem está a te tocar, não a deixaria os teus pés lavar. Mas de Cristo é a resposta, sem desprezo no olhar. Perdoado, filho, está o teu pecar. Cada gota do meu ser te dou, o perfume de minha alma inteiramente ao teu dispor. Sei quem sou e sei quem tu és, por isso estou aqui prostrada aos teus pés, pra viver a tua essência, pra sentir tua paz em mim. Esvazio este frasco pra enchê-lo mais de ti. O perfume de minha alma inteiramente ao teu dispor. Sei quem sou e sei quem tu és, por isso estou aqui prostrada aos teus pés, pra viver a tua essência, pra sentir tua paz em mim. Esvazio este frasco pra enchê-lo mais de ti. Aplaudam a Jesus. Glória a Deus. Quarta-feira que vem, nós vamos começar uma campanha. Na verdade, a campanha temática, como é que eu tenho trabalhado já, de 3 quartas-feiras. E nós vamos estar trabalhando sobre a manifestação dos dons do Espírito, do poder de Deus. Então, a partir de quarta-feira que vem, você não perca, né? Vai ser 3 quartas-feiras, uma atrás da outra. E hoje nós já vamos dar uma trabalhada nesse assunto, tá bom? Eu vou te convidar a se colocar em pé. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia comigo, lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo 1. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Nós vamos estudar um pouquinho hoje
sobre a manifestação dos dons, que é algo hoje que eu vejo que as pessoas não estão muito preocupadas, em buscar, e vamos ver o que Deus fala sobre isso, tá bom? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1. Paulo diz assim, à igreja de Coríntios: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Amém? Vou ler de novo. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Só até aí, só. Feche teus olhos, querido. Pai, fala conosco nessa noite, nos ensina da Tua palavra, que a Tua palavra entre no nosso espírito, ó Pai, que nós possamos, em nome de Jesus, entender o propósito da Tua palavra, os ensinamentos. Pai, nós somos uma igreja que cremos, ó Senhor, que a unção do Teu Espírito, ela se move no meio da igreja. Nós cremos também, Senhor, que o avivamento ele é movido pela palavra. Então, Senhor, em nome de Jesus Cristo, dá à Tua igreja o avivamento, dá à Tua igreja a busca incessante pelos dons do Espírito, pelo poder da palavra, pelo poder dos dons. Enfim, Senhor, que nós possamos nessa noite receber o toque da Tua visitação, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar, querido. Você sabe, irmão, que eu nunca li esse versículo da forma como eu li hoje. Versículo 1 do capítulo 12, Paulo está dizendo assim, para a igreja de Coríntios: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. O que Paulo está dizendo? Vocês precisam saber como é que funciona os dons da igreja. Vocês não podem simplesmente conhecer teoricamente o dom e não saber lidar com ele, ou não saber nem para que serve. E era justamente o que a igreja de Coríntios estava vivendo. A igreja de Coríntios, ela tinha uma característica. Ela era uma igreja que ela tinha muitos dons. Deus deu àquela igreja muitos dons espirituais, mas a igreja não sabia lidar. Então era meio que uma bagunça. Quando levantava um para profetizar, levantava 3, 4, era uma bagunça, e não tinha quem interpretasse, o outro que estava falando em línguas, e era um rolo, e até interessante, que era uma igreja cheia do Espírito, cheia dos dons, mas não sabia lidar com os dons. Ao contrário, hoje eu vejo que a igreja hoje contemporânea, as pessoas elas não se preocupam com isso. E quando Paulo ele me diz para não ser ignorante a respeito dos dons, eu entendo que eu tenho que buscar os dons do Espírito. Eu tenho que entender que os dons do Espírito, eles têm que estar presentes na igreja. Uma igreja que ela não tem um mover e ação do Espírito de Deus sobre ela, ela é uma igreja morta, ela é uma igreja falida. Porque o que faz a igreja caminhar e vencer é o poder de Deus. E o poder de Deus é gerado pelo mover do Espírito. Amém? Aonde não há o mover do Espírito, o diabo tem, ele trabalha. Por quê? Porque ele vai ter espaço. Mas a igreja que é cheia da presença de Deus, com certeza vai travar uma luta. Porque o diabo sabe que ali o negócio é mais estreito. Amém? Então eu queria trabalhar com vocês hoje. Nessa primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, fala de muitos dons do Espírito. Então não dá para a gente tratar todos aqui hoje. Mas eu quero tratar sobre 2 dons que são muito importantes dentro da igreja. Que, no meu ver, toda igreja tem que ter. Esses 2 tem que ter. Que é o dom de línguas e o dom da profecia. Até porque a Bíblia diz que sem profecia o povo se corrompe. Amém? Nós temos tipos de profecia, Nós temos a profecia que está acontecendo aqui agora. O que eu estou fazendo aqui agora é isso. Eu estou profetizando sobre a tua vida. Por quê? Quando a palavra sai do altar, o Espírito Santo, na sua multiforme graça, cada pessoa recebe de um jeito. Por quê? Porque Deus fala com cada um diferente do outro. Isso é uma forma de profetizar. Tem a outra forma que Deus toma a pessoa, e ela é inspirada pelo Senhor, ela começa a trazer, a palavra de Deus e revelar o coração das pessoas, porque é isso que está escrito aqui na carta de Paulo aos Coríntios, tá bom? Mas eu queria começar trabalhando com vocês um pouco sobre as línguas estranhas. Quem aqui é batizado no Espírito Santo e já fala em língua estranha? Abaixa a mão agora. Quem aqui não é batizado e ainda não fala em línguas estranhas? Amém.
Bispo, mas ensinar dom não é algo sobrenatural. Mas a gente tem que ensinar o caminho para receber. Amém? Jesus, ele deu o caminho. Quando ele estava sendo ressurreto e os discípulos já queriam sair para evangelizar, ele deu o caminho. O que ele falou? Vocês não vão sair daqui, não vai sair, que os caras queriam sair pregando e tal. Não, vocês vão ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Quando ele acaba de falar isso, Atos capítulo 1, versículo 8, ele vai embora. O que os discípulos fazem? Junto com as Marias lá, né, com as discípulas, né, eles voltam, e a Bíblia fala que eles vão para o cenáculo orar. Então a direção do Senhor é que eles ficassem em espírito, em oração, em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Então Deus deu a direção. É óbvio que a manifestação do Espírito ela é sobrenatural, mas tem a busca, querido. Deus não vai dar para quem não quer. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Amém? Eu vejo pessoas falando, eu tenho 10 anos de igreja e não sou batizado. Não busca. Amém? Quando eu me converti, eu falei, o que eu quero? Isso é bom, eu quero para a minha vida. Amém? E eu sempre busquei a presença, o poder, os dons do Espírito, porque eu sei que com os dons do Espírito eu posso fluir no Espírito. Por que tem pessoas que não fluem no Espírito? Por que tem muita gente na igreja que é totalmente carnal? Que ela pende só para o pecado, que ela não consegue ver o Espírito se manifestar na vida dela. Por quê? Porque ela não busca. E eu quero, em nome de Jesus, deixar essa palavra sobre a tua vida. A partir de hoje, você que não é batizado ainda, busque. Você que já é batizado, mas anda meio frio, tal, querido, vamos pôr gasolina nessa unção aí, irmão. Você tem que ser cheio da presença, cheio do poder. O crente que é vazio, o diabo nem vai, irmão. Ele manda as capetetes. Ele nem vai, é muito fraquinho, né? Agora um homem cheio do poder de Deus, o diabo sai até da frente. Amém? E é isso que eu quero profetizar sobre a tua vida aqui hoje. Que você vai ser um homem e uma mulher cheio da presença, cheio do poder e cheio da unção do Espírito, em nome de Jesus. Amém? Vamos abrir um pouquinho lá na frente, 1 Coríntios capítulo 14. Eu vou falar aqui alguns versículos e vou tentar compartilhar com você o que Paulo está ensinando aqui. Então Paulo começa no versículo 2 dizendo assim, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito ele fala mistérios. Então, primeira coisa, por que eu preciso do dom das línguas estranhas? Irmão, primeiro, o dom, a palavra dom, ela quer dizer presente. Deus não vai te dar um presente para você não usar. Você não fica feliz quando você dá um presente para alguém? Eu dou uma camisa para o Ramon. Aí passa uns dias, uma semana, 2, um mês, eu estou vendo o Ramon com a camisa que eu dei. Eu fico feliz, sinal que ele gostou. Tem gente que não está nem aí com os dons de Deus. Deus está dando o presente e a pessoa não está nem aí. Então, olha o que Paulo está dizendo. Aquele que recebe o dom de línguas, as línguas estranhas é uma ferramenta que Deus te deu para você falar diretamente com Ele. Está aqui, quem fala em línguas não fala a homens, ele fala a Deus. E em espírito ele fala mistérios. Amém? E o que é tremendo? A língua estranha só Deus entende. O diabo ele não pode entrar, porque ele não entende. Só Deus entende. Porque é uma linguagem dada pelo Espírito dentro de você. Então às vezes você chega numa igreja e vê lá o cara falando umas línguas diferentes. Você fala, mas para que isso? Para quê? Porque ali ele está falando com Deus. Tem uma passagem que eu acho que é em Romanos 8, que fala que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E como que se dá essa ação, bispo? Então, é assim, tem o Espírito Santo, que toda vez que você lê na Bíblia, com E maiúsculo, é o Espírito Santo. O Espírito Santo, quando ele te visita no batismo, é assim, aqui está o Espírito do homem. Aí vem o Espírito de Deus e faz assim, A partir do batismo, o Espírito Santo ele vai estar amalgamado com o teu espírito, entrelaçado.
Então é Ele que enche, né, o teu homem interior. É Ele que coloca. Por isso que a gente brinca não, está amarrado, a gente fala, né, línguas repartidas, porque as línguas elas vêm daqui de dentro, não algo que vem de fora. Né? Quando você é batizado, sim, vem a visitação, o Espírito te toma, e a partir dali ele habita dentro de você, e ali quando você vai falar em línguas, as línguas elas vêm do teu interior. E quando você fala, o homem não entende. Se o Rodolfo começar a falar em línguas aqui, a não ser que Deus me dê o quê? A interpretação. Se Deus não der, ele vai falar, eu não vou entender. Mas e Deus? Deus vai. É uma linguagem direta que Deus deu ao homem, olha que privilégio, para falar diretamente com ele. Já aconteceu comigo às vezes, está mal, uma situação, às vezes você está orando, não flui a oração. Deus, eu vou começar a falar em línguas, porque o meu espírito amalgamado com o seu sabe daquilo que eu preciso. E eu começo a falar em línguas, por quê? Porque falando em línguas, o Espírito vai interceder por mim diante do Pai. Amém? Então, a primeira coisa, você precisa dessa visitação, desse dom, para que você possa ter uma linha direta com Deus. As línguas estranhas, irmão, não é para ficar se exibindo. Língua estranha não é para dizer que um é mais crente do que o outro. A língua estranha é uma ferramenta que Deus dá para o crente, para ele falar com Deus. Amém? Diga, eu quero essa ferramenta. Amém? E as línguas também é um selo, é uma marca que a pessoa foi batizada no Espírito Santo. Há uma ala da teologia que diz que no batismo Deus pode dar outros dons. Eu até creio que sim, Deus é Deus, Ele faz do jeito que Ele quer, como Ele quer. Mas as evidências bíblicas, eu prefiro ir pela Bíblia, sempre quando o Espírito Santo visitou alguém, o primeiro sinal foi as línguas estranhas. Tá bom? Versículo 6, aí mesmo, capítulo 14, versículo 6, diz assim: agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, e que vos aproveitarei? Se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina. O que Paulo está dizendo aqui? Não adianta no culto eu começar aqui a falar em línguas e vocês ficam olhando para mim. Depende, por exemplo, às vezes no momento da unção é diferente, porque eu estou falando em línguas que eu estou falando com Deus. Você está falando em línguas, você está falando com Deus. Mas, imagina eu pregar aqui, abrir a Bíblia, ler o texto e começar a falar em línguas. Não vai dar certo, você não vai entender nada. Então o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, né, do que seria proveitoso eu vim aqui começar a falar em línguas, e vocês não entender nada. Agora, a partir do momento que eu venho ministrar a vocês, eu posso sim falar em línguas, interpretar e ter a revelação, aí sim, aí é aceito. Muitas igrejas da linha tradicional, eles não aceitam os dons, né? E eles acham que não pode, só que está aqui, é Bíblia, amém? É a Bíblia, e eles usam um texto, aqui de cabeça eu não sei, mas é aquele texto que fala que com o tempo iria cessar as línguas, iria cessar as profecias, né? Só que lá está escrito, só que o povo só lê o que convém, né? Só que tudo isso vai acontecer quando o que for perfeito chegar. O perfeito já chegou? Então é a questão da interpretação que é mal feita, entendeu? Então, é muito importante isso. Então, as línguas eu tenho que reservar ela a mim. Quando uma igreja pentecostal, uma igreja que tem a liberalidade, a gente ora alto, em línguas, mas eu já sei, se ele está aqui orando alto em línguas, eu não estou nem prestando atenção, porque ele está falando com quem? Com Deus. Agora, se Deus toma ele vem numa minha direção, na direção de alguém, falando em línguas e trazendo a revelação, aí Deus está falando com quem? Você está entendendo? A língua é com Deus, mas línguas com revelação ou profecia é com a igreja. Entendeu? Vamos lá, versículo 9. Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se estivesse falando no ar. Então Paulo está complementando, ele está falando. Por que Paulo está dizendo? Porque a igreja de Corinto era uma bagunça. Então o cara virava lá para o outro, ficava falando meia hora em línguas e o cara não está entendendo nada.
O que isso vai edificar a igreja? Em nada. Então a gente tem que tomar o cuidado, o zelo. O dom é para ser usado de forma correta. Na igreja de Coríntios estava sendo usado de forma errada. Então Paulo está ensinando a forma correta para usar. Versículo 12. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da... Como que eu vou progredir então? Eu fui batizado no Espírito Santo, recebi o dom das línguas estranhas, estou na bênção, eu para a igreja, falo em línguas, adoro, bendigo, glorifico, só que Paulo está dizendo que eu tenho que progredir. O que é progredir aqui? Buscar mais. Muito bem, também acho. Eu quero saber a resposta, quer buscar mais, eu sei. Buscar em oração, mas aqui Paulo, ele quer chegar num consenso, ele quer levar a pessoa a entender algo, que ele já, daqui a pouco eu vou falar sobre esse algo, mas algo que ele ensina aqui também. E isso, o que Paulo está dizendo? Eu falo em línguas, eu tenho que progredir. Qual é essa progressão? Eu tenho que começar a orar para mim, interpretar, para que eu possa o quê? Profetizar. Porque enquanto eu só falo em línguas, eu sou uma pessoa que só edifico a quem? A mim mesmo. Mas a ideia de Paulo, e esse é o ensinamento aqui para a igreja de Coríntios, é que a igreja ela precisa ser o quê? Edificada. Então, por exemplo, a igreja de Coríntios era uma igreja que tinha muito profeta. Então ela era uma igreja edificada, porque sempre tinha uma palavra de revelação, de conhecimento. E hoje isso não é, Bethesda, isso de forma geral, isso tem se perdido. Por quê? Porque as pessoas hoje, elas são escravas da matéria. As pessoas, elas não vão para a igreja para se deliciar com os manjares espirituais. Eles não querem, eles querem vir na igreja só pensando em dinheiro, em comprar isso, comprar aquilo, e trocar isso, trocar aquilo. Só que igreja não é lugar disso, igreja é lugar de você mergulhar nos manjares espirituais, querido. O Senhor nos deu vida com Ele, e o Senhor colocou, só em 1 Coríntios 12, tem 9 dons de Espírito aí que são para a igreja. Amém? São para a igreja. Então muita coisa, a religiosidade tem assassinado. Quer ver uma coisa que a religiosidade tem assassinado? Não precisa nem abrir lá, eu vou abrir para você. Deixa marcadinho aí. Eu vou abrir aqui em Efésios 4:11. Quer ver um negócio que interessante? Agora parou mais, porque tem um monte aí, né? Mas até pouco tempo, o pessoal descia a boca, né? Quando o cara era um apóstolo. Onde já se viu? Não sei o quê. Um dia um cara, não sei, nem lembro como é que foi, o cara entrou no meu Face, eu coloquei lá e ele começou a debater. Porque quando você estuda a Bíblia, irmão, tem apóstolos, né? Porque os 12 estão aqui, mas fora os 12, teve outros homens de Deus que foram apóstolos. Barnabé, né? Teve uma apóstola, né? A tal de Júnia, que quando você vai estudar a raiz da palavra, era um nome feminino. Mas aí os religiosos, eles batem na tecla que era um nome masculino. Entendeu? Agora olha aqui que interessante. Efésios 4:11 fala assim, ó. E ele mesmo, o Senhor, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Veja bem, com vista ao aperfeiçoamento do santo, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus e à perfeita varonilidade, à medida da estatura de varão perfeito, em algumas traduções, da plenitude de Cristo. Aí o que eles falam? Apóstolo era só para aquele tempo. Mas naquele tempo eles chegaram à estatura de varão perfeito? Você já chegou na estatura? Eu também não. Você já chegou? Então os dons é para hoje, querido. Então o apostolado é para hoje. Então o profeta é para hoje, o pastor é para hoje, o bispo é para hoje. Então, o que eu vejo? O problema é que as pessoas elas querem intervir na palavra, e a palavra ela é clara, não dá para intervir na palavra. Amém? Então tudo isso nós temos que aprender para que nós possamos o quê? Crescer, progredir. Enquanto eu não me abrir para o estudo e cavar e pesquisar,
eu não vou progredir, querido. Aí eu fico uma pessoa no nível, na mediocridade. Aí um TJ bate na minha porta, ele me engole, porque mesmo de forma errada, ele estuda o erro deles, aí ele estuda. E o crente não, o crente, ele quer, né, só ficar de movimentinho. Não, querido, eu preciso saber o que Deus me deu como ferramenta, o que Deus me deu como unção de Deus. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Amém. Glória a Deus. Vou fazer uma pergunta aqui. Como é que você sabe, Fabinho, quando Deus fala com você? Sente queimar no coração, ouve a voz dele. Quem mais pode me responder? Você, Rodolfo. Tá, mas aí é a presença. Eu estou falando de sentir, de saber quando é Deus. Eu estou fazendo essa pergunta, ela parece boba, mas um monte de gente não sabe. Qual que é a dúvida das pessoas? Ah, mas quando eu vou saber se é Deus ou é o meu pensamento? Exatamente. A Bíblia diz que quando Deus fala comigo, o Espírito de Deus vai testificar no meu espírito. Amém? Então, quando eu vou trazer uma palavra profética para a pessoa, aquilo está testificado no meu espírito, eu sei que é para ela. E eu vou na autoridade e vou falar. Por quê? Porque não é possível que eu estou debaixo desse mover, e eu testificando no espírito, e eu vou falar na carne. Não existe. Amém? E outra, né? Às vezes, eu estou te falando isso porque às vezes as pessoas que são novas, que não tiveram experiência, mas como é que é? Deus fala, Jefferson, eu vou te abençoar, né? Pode falar? Pode. Já contei a testemunha aqui, um testemunho uma vez que eu estava no ônibus, a gente era garoto lá, me socando, falando um monte do diácono da igreja, e no ônibus Deus falou comigo, não fala do meu ungido. Eu ouvi, que eu até caí quase no colo da moça. Um susto que eu tomei, que a minha perna ficou bamba. Eu ouvi Deus falando, não fala do meu ungido. Olhei para trás, não é brincadeira, era Deus falando. Só que Deus, ele fala costumeiramente no nosso espírito, irmão. No silêncio da tua alma, através de uma palavra, usando alguém, né? Num negócio de caminhão. Deus, ele fala, né? Num louvor, no carro, lá na empresa, amém? Agora eu preciso estar o quê? Sensível à voz do Espírito. E para eu estar sensível à voz do Espírito, eu tenho que ser um homem cheio do Espírito Santo, um homem disposto a progredir. Diga para o teu irmão, até quando você vai ficar aí só nessas duas línguas estranhas aí, e não sai disso? Sabe o que Deus falou para mim uma vez? Eu tenho certeza que é de Deus o que eu vou te falar. Quando uma criança começa a falar, ela fala como? Ela fala algumas coisinhas e bem enrolada ainda, mas depois ela vai o quê? Eu lembro quando eu fui batizado com o Espírito Santo, Deus me deu uma palavra. Mas quando eu falava aquela palavra dentro de mim, parecia que tinha um tanque para explodir, irmão. E só saía aquela palavra. E eu, meninão, não sabia, ia nos diáconos e falava, meu, será que loucura é essa? Porque vocês falam várias coisas, eu só falo essa palavra. E eles falavam, calma, filho, você começou agora, tal, né? Só que eu vi que depois foi o quê? Desenvolvendo. À medida que nós vamos buscando e nós vamos progredindo, vai o quê? Desenvolvendo, né? Uns vão se limitar a algumas frases, outros Deus vai dar variedades de línguas, né? Como está aí em 1 Coríntios capítulo 12. Agora, eu preciso o quê? Progredir, irmãos. Tem gente que é muito acomodada na sua vida com Deus, na sua intimidade. Não, tá bom, né? Tá bom assim, não, querido. Eu quero, Senhor, me use em visões. Ô, Senhor, me revela o oculto. Ô, Senhor, me dê variedades de línguas estranhas. Senhor, me usa na profecia. Senhor, me usa no discernimento. Amém? Um dom que o Senhor, pela sua misericórdia, me deu. Logo quando eu assumi pastorado, é o discernimento. Como é que um pastor vai ser pastor sem discernimento? Aí tá na roça, né? Então tem dons que, aqui Paulo ele fala assim, né? No capítulo 12, lá no finalzinho, ele fala assim, que Deus dá o dom segundo lhe apraz. Então Deus não dá o dom assim aleatoriamente, porque às vezes a gente vai lá e a gente só quer os melhores, né? Ó, dá esse, dá esse, dá esse. Deus vai dar segundo, né? A tua postura, a tua posição dentro da igreja. Então, por exemplo, o pastor ele precisa ser profeta, precisa ter dom de discernimento, precisa ter fé, né?
Talvez tem dons que não necessariamente um pastor precisa ter, mas um profeta, né, o cara que é profeta mesmo tem que ter, enfim. Deus vai nos dar segundo a necessidade. Agora o que a gente precisa é progredir. Aí vem versículo 13. Pelo que fala em outra língua, deve orar para que possa interpretar. Aí, ó, é a continuação da progressão, tá vendo? Versículo 14. Porque se eu orar em outra língua e o meu espírito ora de fato, a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. O que ele está ensinando aqui? Então eu vou orar, então eu oro lá, estou orando em português e tal. Daqui a pouco eu paro, começo a falar em novas línguas, e oro em línguas e mistérios. Daqui a pouco eu volto para o português. Por quê? Porque se eu só orar em línguas, a minha mente fica vazia, infrutífera. E às vezes o diabo rouba, ele faz você achar que Deus não está ouvindo, porque você não está entendendo o que você está falando. Mas está, irmão. A oração em línguas, ela é poderosa, ela é uma arma poderosa, muito poderosa. Amém? Eu tive um pastor, o pastor Jorge Trimboli, ele é um pastor argentino, mas ele é um camarada muito sábio, assim, fala alguns idiomas, dentre eles o alemão. Uma vez ele falou que ele estava no monte orando, e Deus tomou um camarada lá, nem estava com eles, nada a ver. O cara estava destacado lá no monte, e o cara começou a falar em línguas, e começou a falar em mistérios, em línguas, em alemão. E na boca do cara, Deus estava falando com ele. Olha que coisa tremenda, irmão. O cara não está nem sabendo, o cara está lá orando, amém? Mistério, o cara orando, começou a orar, nem ele sabia, eu acho que estava orando em alemão. E esse pastor, pastor Jorge Trimboli, que foi um santo homem de Deus na minha vida, nos ajudou bastante, eu é pastor, ele está recebendo uns mistérios, falando diretamente com ele. Amém? Então, querido, a oração em línguas, ela é algo assim, poderoso, tremendo. Amém? E ela traz o quê? A direção também de Deus, é uma liga homem e Deus, não homem e igreja, tá bom? Versículo 15. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Então, não é só orar com a mente, não é só orar em português. Se você foi batizado, Deus está te falando também para você orar em línguas. Amém? Não é também só para orar em línguas. Tem que também orar no seu idioma. Eu tenho que ter o quê? O jogo de cintura, tá bom? Versículo 27. No caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que 2, ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e que haja intérprete. Então, se eu aqui, Deus tomar eu aqui, eu começar a falar em mistério para a igreja, o bom é se tiver algum para interpretar, porque se ele tiver, a igreja vai ser o quê? Edificada. Agora, se não tiver, só quem vai entender é Deus. Amém? E aqui Paulo ele traz uma ordem, ele diz, quando um profetiza, ou melhor dizendo, quando um fala em línguas, que seja 1, 2 ou 3, que não sejam mais do que isso, para não virar bagunça. Glória a Deus. Versículo 39. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, que é o progredir, é a línguas para profecia, mas olha o que Paulo fala, não proibais o falar em línguas. Aí desculpa meus irmãos tradicionais, batistas, presbiterianos, que eu tanto amo, congregacionais, mas quando eles falam que não pode falar em línguas, eles estão indo contra a palavra. O apóstolo Paulo está dizendo, não proibais o falar em línguas. Amém? Glória a Deus. Então diga assim, você que ainda não fala. E uma outra coisa que eu quero te ensinar, filho. As coisas de Deus você tem que ter vapor para ganhar, irmão. Que essa leseira que eu estou vendo que você está, você vai ficar mais 30 anos aí falando só em português, querido. Querido. Eu busquei, irmão. Eu busquei. Aliás, eu estou ficando até meio calvinista. Eu tenho que tomar cuidado, viu? Porque eu vejo muita gente, irmão, que para as coisas de Deus... Meu irmão, sabe, Deus é tudo para mim, irmão. Deus tem que ser tudo para você. Eu fico imaginando eu na igreja, o pessoal falando em línguas e eu não falo. Que isso, meu, eu quero, é de Deus eu quero. Amém? Você precisa buscar, irmão. Senão você vai continuar sendo esse cara aí.
Tem crente que é assim, irmão. O diabo te fala, o diabo não se dá o trabalho. Ô capetete, vai lá, ali tá, dá só um sopro. Já está mais para lá do que para cá. Amém? Agora, olha um Elias da Bíblia. Era 450 mais 400, tudo encapetado. Cheio de tenda de feitiçaria. Amém? Mas quando Elias clamou o Deus dele, o Deus de fogo, Deus respondeu de forma gloriosa. Amém, querido? Você precisa entender que ou Deus coloca fogo na tua vida, ou é melhor separar, porque você não vai conseguir. O homem não consegue contra o diabo. Amém? Livro de Judas. Estava lá o arcanjo Miguel. Quem é o arcanjo Miguel? É um guerreiro do Senhor, o primeiro em hierarquia no céu, para guerrear. E ele não bateu de frente com Lúcifer, com Satanás. Ele falou o quê? Que o Senhor te repreenda. Então, não é lutinha não, é que o diabo não se... Não, ele vem, ele rouba o teu marido, ele vai não sei o quê, ele rouba o teu emprego, ele vem não sei o quê, ele coloca você nas drogas, ele vem aqui e coloca você no vício da pinga, e aí quando você vê, já era. Então, você precisa do poder, irmão. É o poder que vai fazer você vencer a unção do Espírito. É você orar e sentir Deus na tua vida. Por exemplo, se eu perguntar aqui para você, você é salvo? Você sente o poder de Deus na tua vida? Irmão, não vem com glória a Deus, aleluia, não. Eu quero que você seja sincero. Está eu e você diante de Deus. Não vem com mentira, não. Porque a Bíblia fala que quem mente é filho do diabo. Estou falando de coisa séria. Irmão, quem sente o presente de Deus... Eu estou aqui pregando, irmão, que eu quero voar aqui. Eu tinha um pastor, um pastor que passou, que era amigo nosso, que ele era gago. Ele falava assim, eu estava cheio de Deus, ele vinha aqui, eu vou voar aqui. Esse pastor era uma figura. E quando ele ligava para a gente, adivinha quem está falando? Então, irmão, a gente precisa estar cheio de Deus. Porque senão a coisa não vai, entendeu? Tem que buscar, irmão, tem que buscar. Você que não é batizado, você tem que ficar lá no pé de Jeová. Deus, me dá o batismo, Senhor, visita a minha vida, Senhor, me enche da tua presença, e Deus vai te dar. Glória a Deus. Amém. E aí, as profecias, qual é o caminho da profecia? Então, o versículo 2, Paulo fala lá, para quem fala em línguas, orar para profetizar. Vamos ver o versículo 6 do capítulo 14. Não, versículo 4. Versículo 4 fala, o que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Amém? Então, aquilo que eu estava falando. O que profetiza, ele edifica a igreja, porque ele traz o quê? Os mistérios de Deus. Ele revela para a igreja os mistérios de Deus, o que Deus quer da igreja. Amém? Aí, versículo 5. Eu quisera que vós todos falassem em outras línguas. Isso Paulo dizendo. Mas muito mais que vocês profetizassem. Pois aquele que profetiza, ele é superior ao que fala em outras línguas. Amém? Para que a igreja receba a interpretação. Então, o que Paulo está dizendo? Quem que é maior dentro do conceito de Deus? O que fala em línguas ou o que profetiza? Não é maior para a glória do homem, É o que é mais edificante para a igreja. Agora, Paulo está dizendo isso aqui para quem? Para os pastores? Para quem que Paulo está dizendo isso aqui? Então diga para o teu irmão aí, é para você. Agora pergunta para ele, você já profetiza? Irmão, preste atenção. Eu estou tentando mexer com o teu ego, fazer você entender. Eu estou num nível aqui de igreja, não estou no nível de liderança aqui. Eu estou falando de uma igreja de Coríntios. Que Paulo está ensinando sobre profecia, sobre línguas, o que é maior, o que é melhor. Agora, como é que pode? Na Betesda, tem gente que nem batizado no Espírito Santo é ainda. Olha como o nível está baixo, como você precisa acordar para o Evangelho.
Então eu aceito Jesus, eu passo pelas águas, e eu tenho que buscar esse poder, essa presença. Por isso que tem um encontro com Deus. Encontro com Deus, a gente trabalha tudo isso lá. Mas independente do encontro, eu tenho que buscar, querido. Né? O que eu quero que você entenda é que a profecia não é coisa só de pastor, não. Deus quer usar a tua vida. Deus quer levantar a tua vida. Pastor Rogerinho vem pregar aqui. Ele fala, lá na igreja dele tem uma senhora, uma mulher, ela é profetisa. Ele é o pastor da igreja, ele é autoridade sobre ela, mas tudo que ele vai fazer, ele procura ela. Irmão, vamos orar aqui, vamos ver que... E é batata, ela é usada, é vaso de Deus. Amém? Então, o dom é para a igreja agora. Você fica aí, mas eu não posso, eu não consigo, eu sou tão pecador. Irmão, isso é graça. Isso é graça. Amém? É claro que o vaso tem que estar preparado, né, para receber. Eu digo preparado assim, não vai estar lá no meio da lama do pecado, que aí fica difícil. Mas se eu estou na igreja, falho todos nós somos, mas se eu desejar, Deus vai dar. Amém? Deus quer levantar homens e mulheres cheios do Espírito, que profetizem e que sejam em voz profética. Amém? Você que é líder de célula, querido, você tem que ter discernimento, tem que ter o dom, tem que trazer palavra profética lá na tua célula. Amém? Em nome de Jesus, tá bom? Aí vamos lá. Então, aí versículo 5. Já li. Versículo 6. Diz assim. Não, desculpa, querido. Eu falei versículo 5, eu já li versículo 12. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Agora você vai entender. Progredir para a edificação da igreja. O que edifica a igreja? As línguas estranhas ou a profecia? Quem fala em línguas aqui, levanta a mão. Bem altão assim. Então Deus está falando com você. Você precisa progredir. Você precisa buscar o dom da profecia. Está entendendo como é que é? Para você tá bom, não, eu já falo em línguas, mas aí é egoísmo. Eu só estou pensando em mim, porque o que fala em línguas edifica quem? A si mesmo. Então eu preciso agora o quê? Querer ser canal de bênção. Agora, olha que coisa louca, irmão. Eu quero ser canal de bênção para a igreja. Você acha que Deus não vai me dar? Batei, abrir-se-vos-á. Agora temos que buscar. A igreja de hoje, ela é uma igreja que é acomodada, querido, está tudo bem. Tem pessoa que não é baseada no Espírito Santo, também está tudo bem. Não, querido, em nome de Jesus, eu denuncio, isso é um demônio, é uma malignidade, eu denuncio. Eu quero declarar sobre a tua vida que você vai ser um crente fervoroso, uma cristã fervorosa. Sabe por que tem um monte de gente que desvia da igreja? Desvia por causa de bobeira. O que mais tem gente na igreja começa assim, ó, que é na alma, né, no oba-oba, Ou então aquele que, hoje você fala com ele, bispo, o que o senhor precisar. Ó, estou até com, muita presença. Aí no outro dia, cadê o cara? Faltou, você liga, ele está em depressão. O que foi, filho? Não, estou com uns problemas. Ô, irmão. Do jeito que Paulo foi impactado em Atos 9, até o fim do ministério dele, Paulo era aquilo, um homem cheio de Deus. Né? Da mesma forma que Pedro foi impactado lá em Atos 2, o ministério todo dele, ele foi cheio de Deus. Não tem essa coisa, uma hora eu tenho, outra hora o que é? Diga para o teu irmão, não seja bipolar espiritual. Não dá, né? Amém? Então busque a presença de Deus. Vá para o monte orar. Venham orar na igreja, façam grupos, grupos de oração. Mas eu só sou membro, não tem problema. Pega 3, 4 membros, aí a igreja está aberta direto. Chegou aqui, fala com a secretária, com a pastora Janete. Vou lá no Senaco, estou com esse grupo de irmãos aqui, a gente quer orar. Pode, lógico que pode, vai lá, ora. Isso é bom, você vai ser cheio de Deus, cheio da presença de Deus. Amém? Mas eu só sou membro, irmão, você é ungido de Deus. Oração é para todo mundo. A igreja, ela é nossa, ela é do povo, ela é de Deus, que Deus deu para o povo. Amém? Então diga, eu vou buscar o poder de Deus. Eu vou sair dessa zona de conforto. Eu quero ser cheio do Espírito. Oh glória. Aleluia.
versículo 32. O espírito do profeta está sujeito ao próprio. Isso aqui também é bom falar. Irmãos, tem também algumas aberrações, né? Então, querido, quando a gente vai falar em profecia, você está orando e você começa a ser impulsionado pelo Espírito. Então você começa a ouvir as coisas para passar. Só que muitas vezes não cabe no momento, acontece. Vamos supor, vamos dar um exemplo. Eu não sou o pastor é ele aqui da igreja, eu estou num culto, nem sei se a igreja é. Não, vamos pegar um outro lado, a igreja não crê nessas coisas. Tem igreja tradicional que não crê. E aí eu estou na igreja, fiz uma visita, vim com um parente, Deus me dá uma palavra, me entregar para o irmão ali, mas está aqui. O espírito do profeta é sujeito ao profeta, eu vou segurar. Acabou o culto, eu vou pegar o irmão ali de esquina, eu vou falar, irmão, vem aqui, ó. Amém? O irmão me dá liberdade, em nome de Jesus, no temor de Deus, o Senhor me passou assim, 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 assado, assim diz Deus para o irmão, tá? E acabou. Amém? A gente acha que profecia é só, né, quando tem o barulho, rodopio, raduque, rabo de arraia, 10 cambalhota, né? Mas o ser humano é assim, irmão. Põe 2 caras profetizando, um aqui, homem de Deus. Só que fala, Deus está dizendo assim, porque tem muita gente que profetiza assim, irmão. Entregando o mistério assim, ó. Tem irmão que está com a Bíblia assim, ele entrega a ciência na Bíblia, ó. Deus está dizendo assim, ó. Tá. Tem os irmãos também que às vezes Deus toma no barulho, mas às vezes na cabeça do povo da igreja, ele se move pelo barulho, não é barulho. Diga, não é barulho. Então diga assim, me prova, bispo. Tudo a gente tem que ter base bíblica, sim ou não? Lá em 1 Reis, no capítulo 19, se não me engano, quando Elias fugiu lá da Jezabel, e aí depois ele foi se esconder aonde? Dentro de uma caverna, não foi? Sim ou não? Ele queria o que para ele? A morte. E aí a Bíblia fala que Deus visita Elias, sim ou não? E primeiro, como é que acontece lá os fenômenos? Primeiro vem uma tempestade. Tempestade faz barulho, né? Elias olha, Deus não está ali não. Depois veio o quê? Um terremoto. O quê? Igual lá de Atos 16, né? A partir do versículo 25 ao 31. Terremoto, geralmente Deus está. Barulho. E Elias olha, Deus também não está no terremoto. Depois vem fogo. Oh, Deus é fogo, irmão. Línguas de fogo. Fogo puro. Agora vai. Também não estava no fogo. Aí depois a Bíblia diz que veio o quê? Uma calmaria, uma bonança. E aí Deus estava na bonança. Então a gente tem que tomar cuidado, querido. Porque às vezes a gente já é brasileiro. Brasileiro já gosta de barulho, de natureza, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Eu não estou falando que é errado. Tem vaso que Deus toma. Ontem a gente estava... Eu fui lá no evento lá no Tadel lá. Deus tomou a vida do meu discipulador em profecia. Me entregou uns mistérios no profundo, irmão. Coisa louca. O pau cantando lá e mistério. Então tem coisas que Deus move. Mas quando Deus move, não tem vergonha. Entendeu? Agora, o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Amém? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Né? Você já deve ter escutado, irmão. Ai, não dá para parar. Não tem essa. O irmão cantando. Que você viu? Está com um pau de Parkinson, filho? Não dá para parar. Isso é fora da Bíblia, irmão. O espírito do profeta é sujeito ao profeta. Amém? Glória a Deus. Nós temos que tomar cuidado, né? Igual o irmão, às vezes, se dá uma oportunidade, só dá ele, não para mais de falar, tem que pregar, ele não para. Aí na Assembleia de Deus, o cara puxa o paletó, né? É que Deus está falando. Não, Deus não é Deus de confusão. E é isso que Paulo diz aqui, continuando. Paulo fala, porque Deus não é Deus de confusão. Amém? Aí, versículo 39, eu já falei? Falei, mas eu falei nas línguas, né? Na profecia, Paulo diz assim, ó. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar. Amém? De profetizar. Então, amados, eu quero deixar uma lição de casa, se é que eu posso falar assim.
não vamos perder aquilo que Deus nos deu, né? A Bethesda, desde o início, a gente sempre foi uma igreja, e até é válido eu falar isso, porque às vezes a gente atrela uma coisa a outra, porque a gente é uma igreja em célula, e quem falou que uma igreja em célula, ela não é uma igreja poderosa? Até porque, se uma igreja em célula não fosse poderosa, ela não iria crescer o tanto que cresce. Uma igreja igual de Santarém tem 74 mil membros, qual é o homem que consegue persuadir 74 mil pessoas na carne? A Bíblia fala que nós somos conhecidos pelos... Então não tem nada a ver, que a gente trabalha com célula, mas nós somos uma igreja que crê nos dons do Espírito. Nós somos uma igreja fervorosa, uma igreja que crê nas línguas estranhas, na profecia, na visão, na revelação. Amém? Temos muito zelo e cuidado também, né? Paulo fala, né? Quando um profetiza, 2 julga. Né? A gente tem esse zelo, mas nós cremos. E vamos continuar crendo, porque essa igreja ela foi embasada nisso. Né? A minha conversão foi pelo poder de Deus, pela unção de Deus. Amém? Então foi no poder de Deus que eu fui chamado. Então é isso que eu tenho aprendido, é isso que eu tenho deliberado sobre o povo. Então busque esse poder, busque esta unção, e o Senhor vai fazer de você um grande homem, uma grande mulher de Deus. Porque sem poder de Deus, você esquece, querido. Se com o poder de Deus o negócio já é travado, quem dirá sem? Tá bom? Vamos nos colocar em pé.